O milionário barbeiro fica chocado ao descobrir que seus 5 maridos são mendigos negros. Eduardo sempre foi o sonho de consumo de muitos. O barbeiro milionário, que com suas tesouras afiadas e suas mãos habilidosas moldava não apenas cabelos, mas a própria imagem de sucesso. Com seu estúdio de beleza no coração da cidade, ele era um verdadeiro ícone. O lugar era um santuário de estilos e tendências, repleto de clientes que entravam com esperança e saíam com sorrisos. Mas por trás da fachada reluzente havia um segredo, que em uma festa beneficente estava prestes a se revelar. A noite estava radiante. Luzes piscavam, risos ecoavam e a música vibrava no ar. Eduardo estava deslumbrante, vestindo um terno sob medida. O tipo de homem que atrai olhares. Os 5 parceiros que todos conheciam como seus maridos estavam ao seu lado. Uma combinação de charme e presença que deixava a multidão hipnotizada. Mas naquela noite, o clima perfeito começou a se desvanecer. Enquanto dançavam, eram homens e mulheres com roupas sujas, semblantes cansados e olhos que carregavam o peso do mundo. A curiosidade tomou conta dele, e em um impulso, decidiu se aproximar. A cada passo, seu coração acelerava. Uma sensação estranha invadia seu peito. A conversa começou leve, mas logo se aprofundou. Os rostos que ele admirava estavam entre aqueles que lutavam para sobreviver nas ruas. Com um nó na garganta, Eduardo percebeu que os homens ao seu lado, os mesmos que ele acreditava serem seu alicerce, eram, na verdade, parte da realidade que ele tentava ignorar. A reação dos outros convidados, ao perceberem a presença deles, era de repulsa. Um tenebroso murmúrio corria pela sala. Eduardo se viu em um turbilhão de emoções. Como isso era possível? A vida confortável que compartilhavam escondia um segredo sombrio. Ele se lembrou de cada carinhoso "te amo" sussurrado nos ouvidos enquanto iam para casa. Cada noite passada envolto em silêncio cúmplice, olhando fixamente para eles, seu ser. O que mais não estaria oculto sob a superfície polida? Mas logo o medo se transformou em raiva. Confiar não deveria ser tão complicado. As palavras de desespero começaram a ecoar em sua mente. Eles mentiram para mim. A festa, que era para ser uma celebração, agora se tornara uma armadilha. A percepção de sua realidade estava prestes a desmoronar. Cada segredo carregava a possibilidade de ruína. A noite terminou, mas para Eduardo, nada parecia terminado. Enquanto olhava para os homens que ele amava, um deles, Léo, o mais reservado, parecia mais inquieto. O que ele escondia? A intensidade do momento fez o coração de Eduardo disparar. Era possível que Léo tivesse um segredo ainda mais ameaçador? E se a vida que ele havia construído estivesse prestes a ruir diante de seus olhos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A intensidade do momento fez o coração de Eduardo disparar.
Léo se afastou ligeiramente dos outros, como se procurasse uma saída. O olhar intenso e inquieto dele só aumentava a pressão no peito de Eduardo. O que ele estava escondendo? Era como uma bomba-relógio prestes a explodir. Então, aconteceu algo chocante. Um grito cortou o ar. Um dos mendigos, um homem esquelético, com a barba desgrenhada, colapsou no chão, os olhos revirando. O pânico tomou conta da festa. As pessoas começaram a gritar. A multidão se agitou, jogando olhares ansiosos por todos os lados, sem saber o que fazer. Eduardo correu em direção ao homem. O impulso o levou a se abaixar ao lado dele, seu coração ainda disparando. O que parecia ser apenas uma festa de caridade, agora era um cenário de caos. Léo ficou paralisado, observando. Seus olhos se arregalaram, e era como se ele estivesse em choque. Eduardo sentiu um aperto no estômago. Léo, venha! Precisamos ajudar! Gritou, mas as palavras mal saíram de sua boca. O homem no chão se contorcia, e um murmúrio crescente crescia na sala, as pessoas se afastando. Foi então que Eduardo percebeu. Quando ele se incluiu na multidão para chamar ajuda, viu um outro rosto que o fez congelar. Era um dos maridos dele, Tiago. Tiago estava vindo da direção oposta, com um olhar vazio, como se estivesse em transe. Eduardo sentiu um frio na espinha. Algo estava errado. O jeito que Tiago olhou para o homem caído não era de preocupação, mas de satisfação? O que está acontecendo, Tiago? Eduardo perguntou, sua voz carregada de confusão e medo. O homem no chão foi levado rapidamente por outros convidados que finalmente começaram a reagir. Mas os olhos de Tiago permaneceram fixos em Eduardo, frios e calculistas. Você não percebeu, Eduardo? A vida que nós levamos é uma fachada. Esses homens, eles não são quem você pensa que são, disse Tiago, a voz baixa, porém cortante. As palavras dele ecoaram na cabeça de Eduardo. Eu sei de segredos, continuou Tiago, a intensidade crescendo a cada palavra. O que você vê como amor, na verdade, é um jogo. Eduardo sentiu como se um tapete fosse retirado debaixo de seus pés. Do que você está falando? A negação era a única coisa que conseguia articular, enquanto mal conseguia respirar. O pânico silencioso já se instaurara. Ele olhou para Léo, que ainda estava paralisado, mas agora apenas parecia distante. Você também, Léo. O que é que você sabe? Silêncio. A tensão era palpável. A música parou e todos olhavam, os sussurros preenchendo o vazio. Então, Tiago soltou uma bomba. Léo não é quem você pensa que é, Eduardo. E os outros? Eles têm tantos segredos quanto você. Todos nós viemos de mundos diferentes, e isso tudo é uma manipulação. As palavras de Tiago cortaram Eduardo como uma faca. A dor começou a se espalhar por sua mente. Cada segredo revelado parecia aumentar a pressão em seu tórax. O que isso significava para ele, para os 5, e o que era real? Você precisa fazer uma escolha, Eduardo, disse Tiago, com um sorriso sombrio. Você pode continuar vivendo na mentira ou encarar a verdade, e isso pode doer. E assim Eduardo ficou ali, paralisado em meio ao caos, enquanto toda sua vida, tudo em que acreditou, começava a desmoronar diante de seus olhos. O que ele faria agora? A pressão no ar era densa, como se todos os olhares estivessem sobre Eduardo, pesados e curiosos. Ele estava em estado de choque. Tiago, com aquele sorriso calculado, parecia um estrangulador de sonhos. Eduardo sentiu seu estômago revirar,
O caos ao seu redor se transformou em uma espécie de eco distante. Segredos? Que segredos? Ele forçou a perguntar, mas a voz saiu tremida, quase um sussurro. A maioria dos convidados ainda assistia em silêncio. Uma tensão palpável pairava. Eles estavam esperando, alimentando um espetáculo que não sabiam que estavam prestes a presenciar. Tiago deu um passo à frente, como se os outros já não importassem. Você realmente acha que pode ter tudo? Um cabeça de família perfeita, um estúdio de beleza em ascensão e um passado limpo? Ele riu, mas não havia humor em seu riso. Todos nós temos nossas próprias sombras. Leo, que antes parecia perdido, agora estava se movendo lentamente. Seus olhos se arregalaram, enquanto Tiago continuava. Sabe, Eduardo, Leo não é apenas um de seus maridos. Ele é o seu filho perdido. Ele foi levado para longe de você há anos. Nesse momento, o ar pareceu desaparecer completamente. Eduardo ficou paralisado. A realização o atingiu como um golpe. As palavras de Tiago eram venenosas, mas a verdade parecia verdadeira demais para ser negada. Isso não pode ser verdade. Eduardo bateu o pé no chão. Sua voz subiu vários decibéis, cortando a tensão no ar. Ele olhou para Leo, que agora buscava a saída como se estivesse em um pesadelo. O homem que ele havia amado, que lhe fizera acreditar em felicidade e no amor eterno, era seu filho. A dor subiu como um tsunami. Por que você não me disse? A festa se transformou em um teatro de horrores. Alguns convidados começaram a sair. Outros se afastaram, murmurando entre si. As especulações nasciam, vorazes. Leo agora estava com lágrimas nos olhos. Eu não sabia, Eduardo. Ninguém me contou. Eu cresci sem você. Suas palavras estavam carregadas de raiva, de tristeza. A multidão começou a se agitar. O clima mudava como o tempo, do céu ensolarado para nuvens carregadas de tempestade. Mas era Tiago quem segurava o controle. E isso é só o começo. Ele levantou as mãos, como se quisesse domar a confusão. Você, Eduardo, não faz ideia do que está por vir. Você pode achar que tem controle sobre sua vida, sobre esses homens que lhe cercam. Mas o jogo é muito mais profundo. Leo não é o único que você perdeu. Ele virou-se para os outros maridos. Seus rostos refletem confusão. Cada um deles tinha sua história. Algo que escondiam de Eduardo. Vocês, todos vocês. Eduardo começou a gritar, a raiva agora queimando em sua garganta. O que mais vocês esconderam? São apenas peças de um quebra-cabeça que não serve a nada. A tensão na sala aumentou. As pessoas começaram a cochichar, olhares de reprovação direcionados aos homens. Por um instante, o silêncio se fez. Eduardo sentiu o peso do desprezo de muitos, aquele olhar repleto de julgamento. Ele se virou e avistou a porta, um caminho que poderia levá-lo para fora. Mas o chão sob seus pés parecia colado. E então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Um alvoroço e um grito cortante vieram da entrada. Uma mulher irrompeu pela porta, os cabelos desgrenhados, um olhar desesperado. Eduardo! Ela gritou, com uma urgência que paralisou até mesmo as conversas sussurradas. Era Elisa, uma mulher do passado de Eduardo, alguém que ele nunca imaginou ver novamente. A música cessou. Todos estavam agora prestando atenção. Você precisa saber o que aconteceu, o que você perdeu. A culpa na expressão dela carregava um peso inimaginável. Eduardo sentiu que o chão ruía sob seus pés. Tudo pelo que lutou estava em perigo. A verdade que Elisa queria revelar
poderia ser a chave para tudo. Que conexão ela tinha com Léo? Que segredos ela guardava? A verdade estava prestes a se desenrolar diante de seus olhos. E Eduardo estava prestes a descobrir que seu mundo poderia entregar muito mais do que apenas traições e mentiras. Seria um mistério que mudaria tudo mais uma vez. A expressão de desespero no rosto de Elisa paralisou todos os presentes. Enquanto ela se aproximava, a pressão no ambiente aumentava insuportavelmente. E Eduardo se perguntava que tipo de revelações ela traria. Você precisa saber, insistiu, puxando Eduardo para um canto, longe dos olhares curiosos. Os rostos dos convidados estavam turvos, em choque, enquanto Tiago e Léo observavam, sem saber se deveriam interferir. Eduardo tinha o coração na garganta. O que você sabe, Elisa? O que está acontecendo? Perguntou, quase implorando por respostas. Ela respirou fundo, como se estivesse se preparando para enfrentar uma tempestade. Não é só sobre Léo. É muito mais. Há anos, eu fiz parte de algo que você nem imagina. E Léo está no centro de tudo isso. Um silêncio gelado pairou no ar. Eduardo olhou para Léo, que agora parecia mais distante do que nunca, como se estivesse se afastando de uma realidade que não conseguia aceitar. O que você quer dizer com isso? O que você escondeu de mim? Eduardo pressionou. A sua voz estava cortante. Elisa hesitou, os olhos cheios de dor. A verdade é que Léo não é apenas seu filho. Ele é parte de um plano. Um plano que envolve todos nós e que pode arruinar a vida de muita gente. Eduardo se sentiu cada vez mais confuso e apavorado. O que quer dizer com isso? Ela se inclinou mais perto, o tom de sua voz mudando. Eu era uma agente disfarçada, Eduardo. E o que você vê como amor é um jogo muito mais complexo. Léo, ele foi escolhido. Ele não é simplesmente seu filho perdido. Ele é o herdeiro de algo que está além da sua compreensão. E agora somos todos alvos. A revelação foi como um soco no estômago. Eduardo sentiu-se tonto. Tudo o que havia acreditado ser real desmoronava em questão de segundos. Ele olhou de volta para Léo, agora com lágrimas nos olhos. Você sabe de tudo isso? Você também é parte dessa manipulação? Léo, com expressão de dor, tentou explicar. Eu não sabia de nada, Eduardo. Eu cresci pensando que era apenas um menino. Eu não tenho culpa disso. As emoções gritavam entre eles, como se cada palavra estivesse rasgando os laços que os prendiam. Nesse momento, um estrondo ecoou, invariavelmente vindo da entrada. As portas de vidro se abriram de repente, e um grupo de homens em trajes escuros invadiu o espaço. Vários convidados gritaram, enquanto a música parava abruptamente e as luzes pareciam piscando em alerta. A tensão se instalou. O pânico tomou conta. É hora de colher os frutos, Eduardo. Um deles gritou, com um sorriso sinistro. Você não pode fugir do que começou. O egoísmo tem um preço. Eduardo, completamente paralisado, sentia o coração disparar. Tiago estava ali? Por que ele não havia se movido? Em um momento crítico, ao dar um passo à frente, Tiago gritou. Corra, Léo! Vá! Eles vieram por você! Donto! Mas a voz do vendaval estava mais alta. As luzes piscavam, sombras se moviam, e Eduardo estava colado ao chão, encarando a verdade que começava a se desdobrar na realidade, onde sua vida se transformava em um pesadelo. Não podemos deixar que estoque seu futuro, Léo! Gritou Elisa, puxando Eduardo enquanto tentava ajudar Léo. Ele precisa saber a verdade, antes que seja tarde demais. Vocês mentiram para mim.
Eduardo explodiu, a raiva jorrando, através do caos. Ele percebeu que tudo o que conhecia precisava ser reavaliado, que segredos podiam alterar não apenas o presente, mas todo o seu futuro. O coração batia forte, a adrenalina corria nas veias. Os homens se aproximavam, e Eduardo teve que decidir rapidamente, enfrentar a verdade ou fugir de olhos fechados. O tempo parecia parar, enquanto ele olhava para Léo e para os homens. Sua vida, amor e a possibilidade de um futuro, tudo em um único fôlego, prestes a se dissipar. Eduardo estava paralisado, e o tempo parecia parar. A multidão ao redor dele estava em caos, mas ele só conseguia focar em Elisa, que agora revelava a verdade sobre Léo. Um plano? Uma manipulação? Ele gritava, num misto de confusão e raiva. Os homens em trajes escuros se aproximavam mais, seus olhos frios como gelo. O que mais você não me contou, Elisa? Levantando a mão, ela parecia desesperada, tentando se explicar. Eduardo, é complicado. O que aconteceu? Você precisa ouvir a verdade sobre o seu passado, sobre Léo, sobre tudo. Ela olhou para os homens que avançavam. Seu olhar era um aviso. Você está em perigo. Todos nós estamos. Nesse momento, Léo se aproximou. Sua expressão tinha mudado. A raiva havia se transformado em medo. O que você está dizendo, mãe? Eles não podem me levar. Eduardo não sabia o que pensar. A revelação de Elisa o atingiu como um soco no estômago. Para ele, Léo era seu amor, seu parceiro. Mas agora, tudo o que ele acreditava estava sendo desmantelado. Se você soubesse de tudo isso, por que não me contou antes? As palavras escaparam da boca de Tiago, que agora se aproximou. Por que não era seguro, Eduardo? Nossas vidas foram moldadas por segredos. É a única maneira de sobreviver. E se falarmos a verdade, o que achamos que está protegido se tornará vulnerável. Antes que Eduardo pudesse responder, um barulho estrondoso cortou o ar. Um dos homens em trajes escuros lançou um objeto pesado contra a parede, fazendo o vidro se estilhaçar como uma onda de cristal. O pânico se espalhou pelo salão enquanto as pessoas gritavam e se aglomeravam em busca de saída. "Vão ser vocês os próximos", gritou um dos capangas, antes de avançar em direção a Léo. Eduardo sentiu a adrenalina correr. Um turbilhão de emoções. Não tocá-los. Eles não farão nada. Ele se colocou na frente de Léo, o corpo tremendo. O que era real? O que era uma mentira? E se tudo que ele havia acreditado era apenas uma fachada? Nesse instante, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma mulher surgiu do fundo da sala. Uma figura angustiada, mas firme. Com os olhos cheios de fervor, ela gritou: "Não! Esperem!" Era Mari, uma antiga amiga que ainda tinha ligações com a vida de Eduardo. Ela se aproximou dos homens, um brilho em seus olhos que parecia desafiar a situação. "Você não pode fazer isso. Eles não têm nada a ver com o que você quer." A voz dela ressoou pelo salão, impositiva. A multidão ficou em silêncio, quase como se o tempo tivesse congelado de novo. Um dos homens olhou para Mari, e a sua expressão de surpresa se transformou rapidamente em raiva. "Você não entende, mulher. Isso não é sobre você." Mari tinha uma presença que tocava o coração de todos. "Mas eu entendo. Você não pode levar Léo. A verdade precisa ser revelada. Eles não são o que você pensa." Nessa hora ela parou, sua expressão mudando de nervosismo para determinação. "Léo é o que importa. Ele é a chave. E você, Eduardo,
Não sabe ainda o que isso significa. Eduardo estava em choque. O que você está dizendo? Suas palavras pareciam voar pelo ar, pesadas. Todo o cenário parecia estar se desdobrando em camadas de segredos. O que Mari conhecia poderia alterar tudo mais uma vez. Os homens avançaram, mas Mari continuou firme. Se você tocar neles, você verá o que eu sou capaz de fazer. O olhar dela se fixou em um dos homens. A luta não era só por Léo, mas por todos eles. Foi nesse momento que Eduardo percebeu que Mari carregava um segredo próprio, algo que a fazia mais forte. Ele olhou para Léo, que agora estava lutando contra quantos segredos tinham em comum. A confusão crescia, e ele sentiu que cada segundo era uma eternidade. Vocês não sabem o que estão começando. Uma voz ecoou atrás de Mari. Era Tiago novamente. Mas sua expressão havia mudado. Havia determinação em seus olhos. Ninguém pode controlar isso. A verdade está prestes a vir à tona, e vocês não têm ideia do que isso significa. As palavras puseram Eduardo em alerta, o fio da realidade começando a afinar. Ei, espera! Eduardo gritou. Uma nova reviravolta surgia, e tudo o que ele acreditava parecer tão claro já não era. Os homens hesitaram, e enquanto olhares nervosos se cruzavam, o ambiente estava prestes a explodir em uma nova tempestade. As revelações continuariam, e Eduardo não conseguia saber o que mais viriam à tona. Eduardo estava paralisado, e o tempo parecia parar. A multidão ao redor dele estava em caos, mas ele só conseguia focar em Elisa, que agora revelava a verdade sobre Léo. Um plano? Uma manipulação? Ele gritava, num misto de confusão e raiva. Os homens em trajes escuros se aproximavam mais, seus olhos frios como gelo. O que mais você não me contou, Elisa? Levantando a mão, ela parecia desesperada, tentando se explicar. Eduardo, é complicado. O que aconteceu, você precisa ouvir a verdade sobre o seu passado, sobre Léo, sobre tudo. Ela olhou para os homens que avançavam. Seu olhar era um aviso. Você está em perigo. Todos nós estamos. Nesse momento, Léo se aproximou. Sua expressão tinha mudado. A raiva havia se transformado em medo. O que você está dizendo, mãe? Eles não podem me levar. Eduardo não sabia o que pensar. A revelação de Elisa o atingiu como um soco no estômago. Para ele, Léo era seu amor, seu parceiro, mas agora, tudo o que ele acreditava estava sendo desmantelado. Se você soubesse de tudo isso, por que não me contou antes? As palavras escaparam da boca de Tiago, que agora se aproximou. Porque não era seguro, Eduardo. Nossas vidas foram moldadas por segredos. É a única maneira de sobreviver. E se falarmos a verdade, o que achamos que está protegido se tornará vulnerável. Antes que Eduardo pudesse responder, um barulho estrondoso cortou o ar. Um dos homens em trajes escuros lançou um objeto pesado contra a parede, fazendo o vidro se estilhaçar como uma onda de cristal. O pânico se espalhou pelo salão, enquanto as pessoas gritavam e se aglomeravam em busca de saída. Vão ser vocês os próximos, gritou um dos capangas, antes de avançar em direção a Léo. Eduardo sentiu a adrenalina correr, um turbilhão de emoções. Não tocá-los, eles não farão nada. Ele se colocou na frente de Léo, o corpo tremendo. O que era real? O que era uma mentira? E se tudo o que ele havia acreditado era apenas uma fachada? Nesse instante, algo totalmente inesperado aconteceu. Uma mulher surgiu do fundo da sala, uma figura angustiada, mas firme. Com os olhos cheios de fervor, ela gritou: "Não! Esperem!" Era Mari, uma antiga amiga que ainda tinha ligações com a vida de Eduardo.
Ela se aproximou dos homens, um brilho em seus olhos que parecia desafiar a situação. Você não pode fazer isso. Eles não têm nada a ver com o que você quer. A voz dela ressoou pelo salão, impositiva. A multidão ficou em silêncio, quase como se o tempo tivesse congelado de novo. Um dos homens olhou para Mari, e a sua expressão de surpresa se transformou rapidamente em raiva. Você não entende, mulher. Isso não é sobre você. Mari tinha uma presença que tocava o coração de todos. Mas eu entendo. Você não pode levar Léo. A verdade precisa ser revelada. Eles não são o que você pensa. Nessa hora, ela parou, sua expressão mudando de nervosismo para determinação. Léo é o que importa. Ele é a chave. E você, Eduardo, não sabe ainda o que isso significa. Eduardo estava em choque. O que você está dizendo? Suas palavras pareciam voar pelo ar, pesadas. Todo o cenário parecia estar se desdobrando em camadas de segredos. O que Mari conhecia poderia alterar tudo mais uma vez? Ponto. Os homens avançaram, mas Mari continuou firme. Se você tocar neles, você verá o que eu sou capaz de fazer. O olhar dela se fixou em um dos homens. A luta não era só por Léo, mas por todos eles. Foi nesse momento que Eduardo percebeu que Mari carregava um segredo próprio, algo que a fazia mais forte. Ele olhou para Léo, que agora estava lutando contra quantos segredos tinham em comum. A confusão crescia, e ele sentiu que cada segundo era uma eternidade. Vocês não sabem o que estão começando. Uma voz ecoou atrás de Mari. Era Tiago novamente, mas sua expressão havia mudado. Havia determinação em seus olhos. Ninguém pode controlar isso. A verdade está prestes a vir à tona, e vocês não têm ideia do que isso significa. As palavras puseram o Eduardo em alerta, o fio da realidade começando a afinar. Ei, espera! Eduardo gritou. Uma nova reviravolta surgia, e tudo o que ele acreditava parecer tão claro já não era. Os homens hesitaram, e enquanto olhares nervosos se cruzavam, o ambiente estava prestes a explodir em uma nova tempestade. As revelações continuariam, e Eduardo não conseguia saber o que mais viriam à tona. Nesse instante, um dos homens mais altos e imponentes, com um olhar desdenhoso, avançou, e de repente algo inesperado aconteceu. Ele puxou a máscara que cobria seu rosto, revelando um rosto conhecido por Eduardo. Era Miguel, um amigo de longa data, alguém que ele acreditava ter deixado para trás. Miguel, o que você está fazendo aqui? Eduardo estava chocado. A confusão se transformou em horror. Você? Por que você está com eles? Miguel sorriu, mas não havia amizade em seu olhar. Surpresa, não é? Essa vida que você leva, cheia de glamour e falsas promessas, é só uma ilusão. Você nunca soube dos verdadeiros planos. Ele olhou para Léo e então para os outros, um brilho maligno nos olhos. Você realmente pensou que poderia escapar de sua verdadeira natureza? Eduardo sentiu a realidade desmoronar ao seu redor. Do que você está falando? O que você sabe sobre mim? Sobre Léo? Ponto. Sua mente estava em frangalhos. Miguel havia sido tudo o que ele nunca imaginou. O mundo que Eduardo havia conhecido estava prestes a ser destruído em uma avalanche de mentiras. Léo é o chave para algo muito maior, Eduardo. Você é apenas uma peça no tabuleiro do jogo que nem mesmo imaginou. Seus sentimentos, seus relacionamentos, tudo isso era parte do plano. Ele riu, um riso que causava arrepios. A revelação atingiu Eduardo como um raio. Todos os segredos que ele pensava ter cercado o caos agora voltavam com força total. Ele olhou para Léo, os olhos dele medindo a profundidade da traição.
A verdade de Miguel estava se espalhando como veneno, impregnando o ar com incertezas. Eduardo não sabia mais em quem confiar. Tudo que ele acreditara, todos os laços que considerava verdadeiros, estavam se esvaindo rapidamente. E a única coisa que restava era o medo. "O que você vai fazer agora?" perguntou, a voz trêmula, quase sem som. Miguel riu de novo, como se as palavras de Eduardo fossem um eco distante sem importância. Agora tudo muda. Prepare-se, Eduardo. A verdade é mais aterrorizante do que você pode imaginar, e você será forçado a escolher lado." E com isso, uma nova tempestade de segredos e traições estava prestes a se desdobrar. E Eduardo sabia que seu mundo nunca mais seria o mesmo. Eduardo estava paralisado, a mente girando com tudo que Miguel havia acabado de revelar. A tensão no ar era espessa e pesada. Ele olhou para Léo, que tinha os olhos arregalados de confusão. "O que você quer dizer com isso?" Eduardo gritava, sua voz ecoando com um misto de raiva e desespero. "Você nunca foi só um barbeiro, Eduardo. Todos nós temos nossos papéis. Você é parte de um jogo muito maior." Miguel insistiu, com um sorriso sarcástico nos lábios. As luzes pareciam mais do que nunca como os refletores de um palco, iluminando o drama que se desenrolava. Os convidados, antes fascinados pela festa, estavam agora parados, sem saber se deviam correr ou permanecer. Léo olhou para Eduardo, o pânico transparecendo em seu rosto. "Você não sabe o que está acontecendo, pai. Não se deixe levar pelo que ele diz." A palavra pai soou doce, mas ainda assim cruel. Eduardo sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido? Antes que pudesse responder, um estrondo ainda mais forte reverberou no salão. A porta se abriu com estrondo e uma mulher entrou. Era Carolina, a ex-esposa de Eduardo, alguém que ele não via há anos. O rosto dela estava vermelho, os olhos cheios de lágrimas. "Eduardo, não acredite no que eles dizem!" Ela gritou, com uma intensidade que paralisou o ambiente. Eduardo ficou chocado. "Carolina, o que você está fazendo aqui?" A confusão aumentava. Era como se as peças de um quebra-cabeça que ele nunca queria resolver começassem a se unir, mas de uma forma explosiva. "Eles vieram por você, por Léo. Você não entende. Ele não é só seu filho. Ele é parte de um plano que começou antes de vocês nascerem." Carolina respondeu ofegante, contida pelo medo. Ela parecia um espectro do passado, trazendo uma avalanche de revelações que ele nunca quis enfrentar. Miguel fez uma expressão de desdém. "Ah, Carolina, você realmente acha que pode proteger Eduardo? É tarde demais. O jogo já começou." Eduardo olhou entre Carolina e Miguel, seu coração disparando. "O que você quer dizer com isso? Que plano? O que está acontecendo?" A pressão aumentava, seu estômago revirava. Tudo o que acreditava sobre a vida que levava estava em jogo. "Eduardo, seu pai, ele tem segredos que você nunca soube. Segredos que nos conectam a esse caos." Carolina continuou, sua voz tremendo. "Ele não é só um barbeiro milionário. Ele está ligado a forças muito mais antigas. E Léo, Leônidas não é apenas meu filho, é a chave para o nosso passado." A revelação caiu como uma bomba, e Eduardo sentiu a realidade se desfazer. As palavras de Carolina reverberavam em sua mente, formando um eco aterrador. Léo não era só seu parceiro. Ele era também seu filho, e a conexão deles estava conectada a um passado cheio de segredos. Miguel aproveitou a confusão. "É hora da verdade. O que você acha que era apenas um sonho
É uma luta pela sobrevivência. Você tem que escolher um lado. Ele olhou para Eduardo, um brilho maligno nos olhos. E você ficará surpreso ao descobrir que talvez tenha que lutar contra quem ama. A tensão na sala era palpável, como se todos estivessem suspendidos em um fio. O que você quer dizer com isso, Miguel? Eduardo perguntou, sentindo o desespero transbordar. Na verdade, você não tem escolha. A história de vocês não foi escrita apenas por vocês. Pessoas poderosas controlam tudo. O amor, a traição, tudo tornado como uma peça de xadrez. E muitos de nós são apenas peões. Miguel riu, um riso baixo e ameaçador. Eduardo sentiu um aperto no peito. Isso não pode ser verdade. Ele balançou a cabeça, num misto de negação e confusão. Pelo amor de Deus, parem! O que realmente está em jogo? Ali, em meio a gritos e olhares desconfiados, algo chocante aconteceu. Uma rachadura estreita se abriu no chão. As luzes piscavam. E os objetos começaram a tremer. As janelas se quebraram. Tudo ao redor parecia desmoronar, enquanto a verdade estava prestes a emergir de um abismo. Não! Gritou Carolina, enquanto a estrutura começava a ceder. Eduardo segurou Leo, puxando-o para perto, enquanto a sala se transformava em caos. Equipe-se, Eduardo. Você ainda não entende o quanto a verdade pode ser devastadora. Miguel gritou, enquanto se afastava, deixando Eduardo e Leo no meio de uma tempestade de revelações. E nesse ponto, em meio a escombros e gritos de terror, Eduardo percebeu que a vida que conhecia era apenas a ponta do iceberg. O que mais estava por trás de tudo? O que mais seria revelado enquanto o chão desmoronava sob seus pés? O chão tremia, e Eduardo sentiu seu coração disparar. As paredes da sala pareciam pulsar, e a confusão aumentava, enquanto Miguel deixava suas palavras impactantes pairarem no ar. Mas foi então que, em meio ao barulho e ao caos, veio um grito cortante, estridente, que fez os ânimos esquentarem ainda mais. Eduardo, não! A voz de Léo ecoou, instalada entre tristeza e desespero. E antes que Eduardo pudesse reagir, Léo se virou em direção a Miguel. Você não pode fazer isso. Ele deu alguns passos à frente, seu tom resoluto, mas os olhos cheios de dor. Miguel apenas sorriu, um sorriso que congelou o sangue nas veias de Eduardo. Ah, garoto, você realmente não entende. Está aqui tão perto da verdade, mas é cego para o que está diante de você. Nesse momento, uma luz ofuscante cortou o ar, e o chão, que já estava balançando, começou a se abrir com um barulho estrondoso. Eduardo olhou para baixo, horrorizado ao ver rachaduras se formando, como se a própria terra reagisse ao que estava prestes a ser revelado. E então, algo surgiu desse abismo. Não era apenas luz, era uma figura encapuzada, envolta em caprichos de fumaça e mistério. Eduardo recuou, a respiração preso na garganta. "Quem é você?" gritou, mas a figura continuava imóvel, sem revelar seu rosto. "Sou o passado de todos vocês." A voz ecoou, profunda e ressoante, ressoando como um trovão. Os murmúrios na sala aumentaram. Os convidados estavam em pânico, tentando recuar, mas o portal se abria mais, e a figura avançava lentamente. A tensão era palpável enquanto a figura se aproximava. Eduardo sentiu suor escorrer pela testa. Suas mãos tremiam em resposta à intensidade do momento. Léo, próximo de Eduardo, estava em choque. "Pai, fique longe!" gritou. Mas a presença parecia atrair todos, como se as leis da física fossem deixadas de lado. "Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, Eduardo." A figura se revelou, e em um movimento rápido, puxou o capuz para trás.
O rosto deles fez Eduardo congelar num estado de horror absoluto. Era Sara, uma antiga parceira de negócios, alguém que ele havia perdido em circunstâncias sombrias durante uma competição desleal na indústria da beleza. O impacto foi devastador. Sara, você está viva? As palavras escaparam de Eduardo como um sussurro horrorizado. Como você pode? Eu fui forçada a me esconder. Ela respondeu, seu olhar intenso brilhando com uma mistura de traição e dor. E agora estou de volta para revelar tudo. Miguel não é quem você pensa. Ele está manipulando sua vida desde sempre. Eduardo olhou de volta para Miguel, cada vez mais confuso. Por quê? O que você quer de mim? A ansiedade o dominava. O pânico crescia entre os presentes. Sara continuou, sua voz firme. Você é a chave, Eduardo. Você precisa entender que Leo não é só um filho ou um parceiro. Ele é parte de uma linhagem. E todos nós estamos ligados a um segredo que poderia mudar tudo. Eduardo sentiu sua cabeça girar. Não, não pode ser. O que você não sabe, Sara prosseguiu, é que Leo é, na verdade, o último descendente de um antigo clã que tem lutado por décadas. E Miguel sabe disso. Ele sabe que se Leo ascender, toda a verdade virá à tona. E ele não suportaria que a verdade arruinasse seus planos. O mundo ao redor dele parecia desmoronar. O que significava tudo isso? Todo o amor, as mentiras, as traições, estava tudo entrelaçado de uma forma que Eduardo nunca poderia imaginar. E então Leo, que estava no meio da confusão, olhou para Eduardo, lágrimas nos olhos. Pai, eu só queria ser normal. Eu só queria amar você. Mas Miguel deu um sorriso que deixou claro que, na verdade, tudo fazia parte de um plano maior. Ah, Leo, sua história não terminará bem. Assim que a verdade vier à tona, todos vocês estarão em perigo. E nesse instante, um estrondo profundo cortou a sala. A estrutura começou a ceder. Ponto. E penúltimo. As luzes piscaram e todos os olhares se voltaram para o abismo que se abria, revelando mais do que eles jamais poderiam imaginar. Enquanto o chão tremia, Eduardo entendeu. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a um custo inimaginável. E com isso, ele teve que decidir rapidamente: lutar pela verdade ou correr para tentar proteger aqueles que amava. O que ele escolheria? O chão tremia, e Eduardo sentiu seu coração disparar. As paredes da sala pulsavam, e a confusão aumentava enquanto Miguel deixava suas palavras impactantes pairarem no ar. Mas foi então que, em meio ao barulho e ao caos, veio um grito cortante, estridente, que fez os ânimos esquentarem ainda mais. Eduardo, não! A voz de Léo ecoou, cheia de tristeza e desespero. E antes que Eduardo pudesse reagir, Léo se virou em direção a Miguel. Você não pode fazer isso. Ele deu alguns passos à frente, seu tom resoluto, mas os olhos cheios de dor. Miguel apenas sorriu, um sorriso que congelou o sangue nas veias de Eduardo. Ah, garoto, você realmente não entende. Está aqui tão perto da verdade, mas é cego para o que está diante de você. Nesse momento, uma luz ofuscante cortou o ar, e o chão, que já estava balançando, começou a se abrir com um barulho estrondoso. Eduardo olhou para baixo, horrorizado ao ver rachaduras se formando. O abismo que se criava parecia engolir a festa, enquanto todos corriam em pânico, tentando encontrar uma saída. A figura encapuzada, que começava a se manifestar, parecia aproveitar o caos. Você vai descobrir de verdade quem você é, Eduardo. A figura gritou, sua voz ecoando como um trovão, e então começou a se aproximar dele.
Foi então que algo totalmente inesperado aconteceu. Uma explosão de luz surgiu e uma força poderosa lançou Eduardo contra a parede. A dor percorreu suas costelas como um cinto de fogo. Eduardo! Leo gritou, seu desespero ressoando entre os gritos dos convidados em pânico. Quando Eduardo finalmente se levantou, ainda atordoado, o que viu impactou ainda mais. Leo estava em pé, a poucos metros de distância, mas seu rosto mudara drasticamente. Os olhos dele, antes cheios de amor, agora brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Uma aura, quase mística, rodeava seu corpo. Leo, Eduardo conseguiu gaguejar. O que aconteceu com você? A fissão dentro dele era intensa, um nó apertado na garganta, um pânico visceral que não se dissipava. Eu não sou quem você pensa, Leo disse, sua voz soando mais funda, mais poderosa. Meu nome verdadeiro é Ares, e eu fui enviado aqui para proteger esta linha de sangue. Você e eu estamos ligados a algo muito maior, algo que Miguel quer destruir. Eduardo sentiu a terra sob seus pés tremer, como se o próprio universo estivesse se desintegrando diante de seus olhos. Não, não, isso não pode ser verdade, ele gritou, a incredulidade pulsando em suas veias. Como assim, Ares? Quem é Miguel? O que você está me dizendo? Miguel, visivelmente surpreso, estava paralisado por alguns instantes. Então, sua expressão se transformou em raiva. Você não pode deixá-lo falar. Ele está tentando manipular você, Eduardo. Calem-se. Ares, ou Leo, berrou e o ambiente ficou em silêncio instantâneo. Eu fui enviado para manter a paz. Este lugar, nossa linhagem, nossa história, tudo é ameaçado pela ganância e pela traição. O olhar de Eduardo se perdeu em Ares. Você está falando de uma linhagem, mas eu só quero saber sobre meu filho, sobre Leo. Ele não conseguia entender como tudo isso se encaixava. A dor, a confusão estavam dominando. Você precisa acreditar em mim, disse Ares, a intensidade de sua voz ressoando como um tambor. Miguel e seus aliados estão aqui para destruir o que você e eu representamos. Eles têm planos para você, para nós. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um grupo de homens entrou na sala, flanqueando Miguel. Eles estavam armados e prontos para atacar. A tensão subiu instantaneamente, e Eduardo se viu no centro de uma batalha que não havia escolhido. E ali, enquanto o caos se desenrolava, Eduardo percebeu que estava realmente em jogo. Tudo o que ele considerara verdadeiro estava prestes a ser virado de cabeça para baixo. Os laços que pensava ter formado, as alianças, o amor que compartilhava com Leo, agora tudo estava em dúvida. Era um golpe que desafiava sua própria existência. Então, em meio ao tumulto, um dos novos homens se virou e sussurrou um nome que fez o coração de Eduardo parar. Sara! Ele não conseguia acreditar. O que mais estava escondido nesse emaranhado de segredos? E no caos que se desenrolava, Eduardo soube que mais verdades devastadoras estavam por vir. A luta pela sua vida e pela história de Leo estava apenas começando. Eduardo estava ali, diante do abismo. O chão se abria, revelando verdades que ele nunca imaginou ter que enfrentar. Ares, ou Leo, como preferia chamar, o observava com olhos cheios de determinação. E Eduardo sabia que precisava agir. Todos vocês! Eduardo gritou no meio do caos. O que realmente está acontecendo? Não podemos nos deixar levar pela loucura. Enquanto isto, Miguel estava ali, rindo de forma arrogante, aproveitando-se daquela confusão. A presença de Sara, que agora se mostrava como a chave de tudo, tinha um efeito transformador na sala. Eduardo respirava fundo,
tentando juntar as peças. Se você realmente é quem diz ser, Sarah, diga-nos como podemos lutar contra isso. Ela hesitou um momento, seu olhar intenso penetrando o coração de Eduardo. A resposta está dentro de vocês, Eduardo. Vocês têm que unir forças, porque Miguel e seus aliados não têm limites. Eles querem destruir o que é puro, o que é verdadeiro entre vocês. À medida que as verdades surgiam, e com cada revelação, Eduardo sentiu um nó se desfazer em seu peito. A dor das mentiras, as traições, o vazio que o cercava, tudo começava a fazer sentido. A força de Ares pulsava ao seu lado, um lembrete do amor que existia mesmo nas sombras. Miguel deu um passo à frente, tentando intimidar. Você ainda não entendeu, Eduardo. A verdade é que o amor é uma fraqueza. Mas antes que pudesse terminar, Ares avançou, seu poder emanando. O amor não é fraqueza, é nossa força. As palavras ecoaram, e a sala pareceu vibrar com energia. Então, uma explosão aconteceu. O chão tremeu, e a figura encapuzada desapareceu em um redemoinho de fumaça. O caos crescia, mas algo dentro de Eduardo se acendeu. Não desistam! Ele gritou, olhando para todos os presentes. Lutem! Essa é a nossa chance! Ele sentiu as mãos de Ares segurando as suas, quentes e firmes. Vamos, pai! Mostre a eles do que somos feitos! E naquele momento, cada um tomou suas posições, a força coletiva reunida, prontos para enfrentar o inimigo. Um dos homens de Miguel atacou, mas Eduardo se lançou à frente, fazendo isso não apenas por sua proteção, mas pelo amor que sentia por Léo. A multidão estava contra eles, mas a determinação se espalhou como um incêndio. Eles se moviam como um só, enfrentando cada ameaça e apoiando-se mutuamente. E enquanto o ar se enchia de adrenalina, uma onda de poder percorreu a sala. Ao invés de desesperados, eles estavam juntos. A verdade começava a emergir e aos poucos as mentiras se desvaneciam. Com um último grito poderoso, Eduardo e Ares se lançaram contra Miguel. O impacto reverberou pela sala. E, enquanto a energia explodia, tudo parecia suspenso por um instante. Naquele momento, a verdadeira luta pela verdade e pela família estava apenas começando. Então, o tempo parece parar novamente, e de repente, tudo se acalma. As luzes piscam, a tensão se dissipa, e o silêncio toma conta. A batalha havia sido intensa, mas havia germinado uma semente de esperança. O que havia sido rompido, agora encontrava seu caminho de volta. Mas no fundo do coração de Eduardo, a pergunta permanecia. Até onde estariam dispostos a ir por amor? Enquanto ele olhava para Ares, um sorriso hesitante surgiu, mas a dúvida ainda pairava no ar. Que novos desafios viriam a seguir? E o que mais estaria escondido sob a superfície da verdade? E agora, antes de você se despegar dessa história, eu preciso que você se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para você demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você ama este tipo de conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque eu quero ouvir sua opinião. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Você não vai querer que eles fiquem de fora. Vamos juntos nessa jornada, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem.